Mas uma coisa interessante que aconteceu foi que a minha filha estava brincando, a Melina, menorzinha, e ela pegou uma dessas caixinhas de promessa. Sabe aquelas caixinhas de promessa? Vem vários versículos, normalmente só os versículos legais. E ela trouxe um para mim e me entregou uma tirinha daquelas. E estava escrito ali Isaías, capítulo 40, versículo 8. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Interessante. Palavra de Deus permanece eternamente. E ela me entregou bem no momento em que eles estavam passando lá na TV 2.776 fotos. Acho que era até isso que já tinham visto. Mostrando desde a chegada do reverendo Willis no Brasil, ainda jovenzinho, topetudo, Dona Neuza, jovenzinha. Hoje ele está com 80, Júlio? 81? 80. As crianças pequenas, a Karen pequenininha, a Julie pequenininha, a Rebecca, todos eles já foram pequenininhos um dia. Incrível, né? O Cláudio novinho, o Isaac de fralda, umas coisas daquelas. Mas tudo passa, não é? As coisas vão passando rapidamente, rapidamente. Muitos de vocês eu conheço há vários anos. Eu me lembro quando chegaram com um bebezinho, assim como você, Eduardo e Eliane. Hoje os bebezinhos são homens, moças, porque tudo passa. E o texto diz isso, que a única coisa que permanece para sempre é a palavra do nosso Deus. O Wagninho elogiou os livros que eu escrevi, eu fico muito grato, mas um dia as minhas palavras vão passar, mas as palavras de Deus vão permanecer para sempre. E falando sobre isso, quais foram as primeiras palavras que nós encontramos registradas na Bíblia, que foram proferidas pelos lábios mais santos de todo o universo, os lábios de Deus? Quais foram as palavras mais santas que nós encontramos pela primeira vez no registro sagrado de Gênesis? Qual foi a primeira coisa que Deus disse? Quem se lembra? E disse Deus, é a primeira vez que aparece lá em Gênesis: haja luz. E houve luz. Deus poderia ter dito tantas coisas, mas por alguma razão especial, Deus preferiu dizer: haja luz. E é muito interessante pensar que o povo que foi ler pela primeira vez estas palavras era um povo que havia sofrido como escravo no Egito por centenas de anos. Minha avó costumava dizer que o hábito do cachimbo entorta a boca. Imagine você viver escravo, seus filhos são escravos, seus pais foram escravos, você age como escravo, você pensa como escravo, você é escravo. E o povo de Israel sofreu ainda ali não apenas o fato de serem escravos, como opção econômica do mundo antigo, mas ainda sofreram uma perseguição cruel. Você se lembra que numa tentativa de eliminar o povo de Israel, as crianças, os meninos de até 2 anos deviam ser jogados, não era isso? No rio Nilo, para serem devorados pelos crocodilos, ou para que morressem afogados nas águas. 2 anos. Crianças pequenas. Você já pensou nisso? E eles viram os irmãos sendo jogados nesse rio. Eles viram os filhos sofrendo isso. É claro que
uma expressão, não está na Bíblia, que é quem ri por último ri melhor, aquilo que diz a respeito de Deus. Porque olha a ironia de tudo isso. O faraó que decreta que todos os meninos deveriam ser mortos nas águas do rio Nilo, acaba tendo dentro do seu próprio palácio um menino chamado Moisés, que significa tirado das águas. Deus é quem pode rir por último. Porque a palavra de Deus, ela permanece para sempre. O povo de Israel estava vivendo ali em trevas. E quando foram colocados em liberdade, queridos, ainda continuavam pensando como quem vivia em trevas. Ainda continuavam vivendo com a sua síndrome pós-traumática. Continuavam pensando nos fantasmas do passado. Continuavam pensando nas trevas. E aí a primeira coisa que eles ouvem dos lábios de Deus é: haja luz, e houve luz. O seu passado pode ter sido o pior dos passados, o mais terrível deles. Você pode ter enfrentado coisas absurdas e pode estar enfrentando. Tudo o que precisamos ouvir é Deus dizer: haja luz, haja luz. E é muito interessante que quando você pensa nisso, este verbo, disse Deus, é o que vai permear todo o capítulo posterior. Porque Deus vai continuar dizendo e as coisas vão continuar acontecendo. E este conceito, ele se desdobra não apenas no capítulo, mas por todas as escrituras. O Salmo 33, 9, veja só o que diz. Salmo 33, 9. Está mais ou menos no meio da Bíblia. Pois Ele falou, Deus, Ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. E você vai encontrando isso se desdobrando por todo o Novo Testamento, ao ponto de no capítulo 1 de João, a Bíblia nos dizer que Jesus Cristo é a própria palavra de Deus que se fez carne. Diz assim: no princípio era a palavra, ou no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Jesus, e diz assim, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, por intermédio da palavra. E sem ele nada do que foi feito se fez. E a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. João capítulo 1, começando lá no primeiro versículo até o versículo 4. Jesus. Jesus é o verbo divino. Jesus é a própria palavra de Deus que se faz carne. Agora pense se você fosse o povo de Israel, e ouvindo pela primeira vez, Deus de um caos generalizado, dizendo, haja luz, e a luz aparece do nada. Transporte-se por um momento até o mundo antigo. Eles não tinham vias iluminadas, lanternas. Conseguir luz à noite era um negócio complicado. E de repente eles têm um registro na Bíblia que Deus apenas por proferir estas palavras produziu luz. Era algo extraordinário para eles. Era algo que demonstrava o tamanho poder de Deus. Tudo o que precisamos é que Deus diga alguma coisa. E Deus estava dizendo para eles o seguinte: vocês são o meu povo, minha propriedade exclusiva e particular, e não importa o que vocês enfrentaram no passado, não importa se vocês foram um povo escravo, humilhado, eu vou fazer de vocês uma grande nação. Bom, se Deus tinha o poder de dizer haja luz e a luz aparece, por que não poderia fazer isso com eles? Era essa a lição. E a lição do Gênesis, queridos, é que não importa a situação que você esteja enfrentando, o que importa é o que Deus está dizendo a seu respeito. Não importa o que dizem a seu respeito, importa o que Deus diz a seu respeito.
Não importa o quanto as pessoas te persigam, te maltratem, te encurralem, te humilhem, o que importa é quando Deus diz: você faz parte do meu povo, é minha propriedade exclusiva. E você é livre. Haja luz. E quantas vezes nós não precisamos ouvir isso? Sabe por quê? Porque se você pensar na essência de trevas, é uma das coisas mais assustadoras que alguém poderia ter. Trevas. Trevas é algo assustador. Escuridão é assustadora. Porque ela acaba por encobrir as coisas. E tudo se torna, por assim dizer, um mistério. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que surge. Os especialistas chegam a dizer o seguinte: que nós, desde a mais tenra idade, temos medo de altura, salvo os heróis igual Eduardo, né? Mas nós, a maioria, temos medo de altura, nascemos assim. Temos medo de barulho, som muito alto. Pois é, medo de barulho, ai, eu detesto barulho. E medo do escuro. Medo do escuro. Mas por que isso? Por causa dessa questão, você não sabe, é desconhecido o que tem ali. E a questão do medo do escuro, ela pode ser tão... Primeiro que é claro que é natural que você tenha alguns temores do escuro. Veja o que o Antigo Testamento ia dizer, Salmo 91. Esse salmo é bem conhecido. Salmo 91. Aqui neste salmo, que já foi interpretado de forma equivocada por muitas pessoas, porque espiritualizam demais o que o autor está querendo dizer aqui no texto. Mas veja só. O versículo 4 diz assim: cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Agora, observe o 5, e se quiser pode grifar. Não te assustarás do quê? Do terror noturno, nem da seta que voa de dia, e versículo 6, nem da peste que se propaga nas trevas. Terror noturno, peste que se propaga nas trevas. O mundo antigo, viver na escuridão, era algo assustador, e eles deveriam ter medo de muitas coisas. Porque era o momento em que os mercenários atacavam, os ladrões atacavam, os predadores atacavam. Uma das maneiras de se entender o terror noturno eram os leões. Os leões daquela região não eram leões grandes como os leões africanos, mas eles eram rápidos, velozes, apanhavam a presa rapidamente. E um viajante desavisado poderia ser vítima de uma dessas criaturas rapidamente. Então eles, quando viajavam durante a noite, sem iluminação apropriada, existia um terror noturno. Existia o medo de que pudessem ser atacados a qualquer momento. Então o autor do Salmo diz assim: Deus é o seu refúgio, é o seu escudo, é a sua proteção. Confie em Deus. É claro que hoje em dia nós também nos assustamos com o escuro, não é assim? Ou não? Sim. Vou contar 2 episódios rápidos para você. Primeiro, um amigo meu, já contei algumas vezes, mas eu finjo que estou esquecendo que já contei e conto de novo. E ele estava indo num caminho sozinho, tudo escuro, uma noite estrelada. Ele disse: Deus, que bom seria se eu pudesse ver um anjo agora, Senhor. Eu ficaria tão feliz. Quando ele acabou de fazer essa oração, uma coruja saiu do mato. E ele quase caiu de costas de tanto medo. Ele disse: Deus, eu não quero ver um anjo, porque eu não aguento ver uma coruja. O escuro. Uma outra noite, esse é o meu segundo exemplo. No meio da noite, eu durmo muito bem, eu posso ter o problema que for, eu estou no Salmo 4:8, deito logo pego no sono. Eu durmo mesmo. E aí, no meio da noite, não sei que horas eram, a Júlia me cutucou e falou: Leandro, tem alguém aqui dentro. Tudo escuro, nosso quarto completamente escuro. Olha, eu pulei da cama mais arrepiado que um gato. Preparei meus golpes de Kung Fu, de Karatê, de Jiu-Jitsu e saí golpeando o ar em toda direção. Aí a Júlia: não, acho que não tem. Acho que foi um reflexo. Claro que não tinha ninguém lá. Mas é o escuro. Engana. O Leonardo uma noite gritou, esse é meu terceiro exemplo, disse que eram 2, mas vou dar 3. Mas você paga a mesma coisa.
ele gritou no quarto: papai, tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa. Entrei no quarto, falei: aonde? Ele em lágrimas, chorando: lá, em cima da cômoda, em cima da cômoda. E tinha alguma coisa amontoada. Acendi a luz, era uma calça que ele jogou lá. É o escuro. Então veja, ter um pouco de medo do escuro não é ruim, porque ele nos deixa alerta. Nos deixa prontos para enfrentar um possível perigo, alguma coisa desconhecida. Agora, quando o temor do escuro começa a se tornar exagerado, por exemplo, se a pessoa começa a sentir suor por causa do escuro, acabou a luz, ele começa a suar de medo. Se por causa do escuro ele começa a sentir náusea, estou sentindo uma náusea, alguma coisa está estranha aqui. Se por causa do escuro ele vai sentindo todas essas angústias, isso tem nome, é nicotifobia. E o nome disso é uma fobia do escuro, aí já é uma enfermidade da mente, é uma enfermidade da alma. E esse medo pode ser causado pelo seguinte: ou de repente quando ele era criança, pequenininho, ele não aprendeu a confiar. Não aprendeu a confiar. Ou teve experiências ruins no escuro, terríveis experiências, e cresce assim. Eu me lembro quando eu tinha uns 19, 20 anos, levei um coleguinha da igreja para casa, ele ia dormir conosco lá, acho que o Júnior lembra disso, e à noite ele falava, ele era carioca, ele falava: bicho, seguinte, eu não durmo de luz apagada. Falei: vai ser a sua primeira vez, porque aqui a gente dorme. E foi uma luta, eu apaguei a luz e quando foi lá pelas 3 da manhã, a luz acesa. E ele já tinha uns 20 anos. O que acontece? Nicotofobia. Medo do escuro. Trauma do passado. Não aprendeu a sentir-se seguro. Porque quando você aprende a ter segurança, você sabe que se a luz está apagada no seu quarto, você vai poder dormir bem. Não é assim? Na sua casa, você sabe que está seguro ali. Mas se você nunca se sente seguro, tem alguma coisa errada. Então veja como isso é sério. E uma das terapias para isso, eles acendem o que se chama de luz noturna. Deixa uma luzinha ali para a pessoa enxergar um pouco, começar a identificar os objetos do quarto, para que o medo dele chegue então em níveis racionais e lógicos. Agora, queridos, eu e você temos razões para nos assustar. Quando a nossa vida financeira não vai bem. Quando a nossa vida familiar não vai bem. Quando a nossa saúde não vai bem. Quando o médico nos dá um diagnóstico terrível. Quando as coisas não estão caminhando bem e a gente olha para frente, tudo é um mistério. Não sabemos onde é que vamos parar. Onde é o fim disso? Onde eu vou chegar? Não enxergo, não sei. Mas se nós lembrarmos de Deus, Deus não acendeu uma luzinha noturna para nós. Deus disse: haja luz. Deus nos deu a luz do mundo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não anda em trevas. Aí você não precisa temer mais nada. Eu já disse a vocês que eu não tenho medo da morte. Não tenho medo de morrer. Posso morrer agora. Só que eu prefiro morrer de morte morrida do que de morte matada. Só isso. Mas eu não tenho medo. Porque eu sei o que tem do lado de lá. A luz do mundo. Jesus Cristo. O meu Salvador. O meu Senhor. Quais são os seus temores? Do que você tem medo? Queridos, nada foge do controle do nosso Deus. Agora tem um problema sério. Se as trevas nos assustam tanto, por que é que alguns de nós preferimos as trevas? Por quê? Porque preferimos viver de maneira que não se harmoniza com os ensinamentos de Jesus. Com a justiça, o amor, a paz, o respeito. Por que não? Dizem que certo nômade que estava viajando no deserto, ele queria comer uma tâmara. Então ele acendeu uma vela, pôs perto da tâmara. E quando ele deu a primeira mordida, ele viu que a tâmara tinha vermes. Jogou fora. Pegou a segunda tâmara. Mordeu. Olhou na luz. Mais vermes.
jogou fora. Naquele momento ele pensou, bom, pelo jeito, se eu continuar comendo as tâmaras e olhando aqui na luz, eu vou ver que todas elas estão com vermes. Soprou a vela e comeu todas as tâmaras. Uma das razões por que nós preferimos viver em trevas é porque nós sabemos as sujeiras que existem ali. Nós sabemos as desonestidades que existem ali. Nós sabemos aquilo que está escondido ali. E nós não queremos que isso seja revelado. No primeiro capítulo de João, a Bíblia diz que Jesus veio como luz, mas os homens amaram as trevas, porque as suas obras eram obras malignas. Mas só tem um jeito de você dissipar as trevas. Veja que é importante, voltando em Gênesis rapidamente, lá no primeiro capítulo. Gênesis, no primeiro capítulo. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Aí o versículo 4 diz assim, e viu Deus que a luz era boa. Essa palavra boa significa a luz era saudável. A luz fazia bem. A luz trazia conforto. Essa é a ideia. Viu Deus que a luz era boa. Agora observe a segunda parte do versículo. E fez separação entre a luz e as trevas. Quando Deus disse haja luz, Ele não simplesmente eliminou as trevas. Ele fez uma separação entre trevas e luz. E essa separação feita por Deus continua até o dia em que Deus vai dar um basta nisso. Mas até lá, nós chamamos de estado eterno, até lá, nós teremos a divisão entre trevas e luz. E Deus queria dizer para Israel, como nos diz hoje, que nós devemos escolher se queremos andar na luz ou se queremos andar nas trevas. Andar nas trevas é viver tropeçando, é viver comendo tâmaras com vermes, mas a escolha é sua. Você quer andar na luz ou quer andar nas trevas? Na luz é onde encontramos Deus nos amparando, nos ajudando, nos dando clareza das coisas que acontecerão. Nas trevas não temos certeza alguma. Mas eu e você precisamos escolher onde queremos andar. Martin Luther King disse o seguinte: as trevas não dissipam as trevas. A luz dissipa as trevas. O ódio não dissipa o ódio. O amor dissipa o ódio. A escolha que nós devemos fazer é exatamente esta. Nós vamos devolver cara feia por cara feia? Ou nós vamos devolver um sorriso para aqueles que nos oferecem uma cara feia? Nós vamos pagar mal com mal ou vamos pagar o mal com bem? Porque as escolhas que fazemos determinarão se nós estamos andando na luz ou se estamos andando nas trevas. Sua família está em trevas? Seus negócios estão em trevas? Sua vida está em trevas? Deus disse, haja luz. Agora você precisa escolher andar na luz. Se alguém caminha em direção ao sol, o sol vai iluminando mais o rosto dele, o corpo dele. Mas se alguém se vira de costas para o sol e vai se afastando do sol, caminhando na direção inversa do sol, então o rosto dele fica escuro, o corpo dele fica escuro. E ele vai se afastando, até que ele mergulhe nas mais densas trevas. Não é o que Deus quer para você. Deus quer que você enxergue o caminho. Deus quer colocar para você, como colocou para Israel à noite, uma coluna de fogo, para que eles pudessem enxergar o caminho. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei quais são os seus temores e as suas incertezas. Mas eu posso te dizer que se você aprender a confiar em Deus, e se você voltar a caminhar na luz, nada, nem ninguém vai poder te amedrontar. É como um garotinho que se um rapaz da escola o oprime, ele sabe que atrás dele tem um irmão mais velho.
Nós temos Jesus, nosso Salvador. Feche seus olhos, vamos orar. Nós sabemos, Senhor, que o ódio não pode lançar fora o ódio. Apenas o amor pode. O ódio, Senhor, só multiplica o ódio. A violência só multiplica a violência. O desrespeito só multiplica o desrespeito. E, Senhor, se nós continuamos trilhando nesse caminho, nós acabamos num abismo, Senhor, de trevas, de aniquilação. Mas, Pai, não é fácil. Mas diga nesta noite em nossas vidas, Senhor, haja luz. Dá-nos, Senhor, o poder espiritual para sorrirmos para aqueles que fazem caras feias, Pai. Dá-nos, Senhor, a graça de oferecermos ações de gentileza para aqueles que nos oferecem grosseria. Dá-nos, Senhor, a graça de vermos a Sua luz dissipando as trevas ao nosso redor, Pai. Senhor, não é fácil, mas no poder do Teu Espírito, nada é impossível. Eu não conheço a luta do Seu povo, mas eu peço que o Senhor os abençoe e que nesta semana eles possam viver, Senhor, como um luzeiro, iluminando cada lugar por onde passarem. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém.